Com o objetivo de contribuir com a ampliação do conhecimento sobre a diversidade religiosa brasileira e o diálogo respeitoso entre as várias confissões doutrinárias, vai ser lançado hoje à noite o livro dos 500 anos da Reforma Protestante no Brasil, um debate histórico e historiográfico. Aqui no estúdio eu converso agora com um dos organizadores da obra, o professor da UFMA, pós-doutor em História, Lindon de Araújo Santos. Professor, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom, a Reforma Protestante, a gente já dos 500 anos conversamos aqui, inclusive, sobre o assunto no Bom Dia, a importância religiosa dela, né? A modificação que isso trouxe. Mas, na verdade, essa reforma vai para além das questões religiosas, trouxe um impacto significativo na sociedade, professor. Isso que você falou realmente procede. A reforma foi um evento para além do aspecto religioso, porque ela afetou o político, o cultural, o artístico, a dimensão da educação, quer dizer, todo o Ocidente, com reflexos e desdobramentos também no Brasil. A reforma foi um evento paradigmático há 500 anos atrás, cujas repercussões nós vemos até hoje em todas as dimensões do social. O livro trata do impacto nessas dimensões também? Sim, o livro é uma reunião de capítulos de artigos por parte de historiadores e historiadoras que falam tanto da reforma que aconteceu na Europa, como também os efeitos e a presença do protestantismo no Brasil nesses 500 anos. Tanto no período em que o Brasil foi colônia de Portugal, o período do Império e também no período da República, chegando até o período do regime militar e também da nova República. Ou seja, nós podemos ter com esse livro um panorama com profundidade, vamos dizer assim, desses vários momentos e conjunturas em que a presença protestante se fez na história do Brasil. Que mudança a gente pode pensar aí desse período histórico? Claro que é um período longo, mas assim, as mais significativas que nós poderíamos falar aqui no Bom Dia e que trata a obra. A obra trata, por exemplo, da presença do protestantismo no período da colônia, que foi uma presença invasora, inclusive isso tem relação com a história do Maranhão, a invasão dos holandeses, né, mesmo franceses protestantes. No período do Império, quando os protestantes chegam no Brasil, por parte de presbiterianos, principalmente, inicialmente, e do período da República para cá, os vários grupos, igrejas, denominações que foram chegando e foram, de alguma forma, se introduzindo na sociedade, na cultura, e hoje a presença evangélica ela é notória, né, no campo político, no campo da cultura, e essa história precisa ser conhecida pela sociedade brasileira. Agora, ao longo do tempo, professor, não houve um certo distanciamento, digamos assim, de algumas igrejas evangélicas desses princípios lá de Lutero, ou seja, não está faltando essa ligação das igrejas mais com o protestantismo, na essência da palavra, que não se perdeu um pouco ao longo do tempo? Certamente, essa é uma questão que a obra de alguma forma também toca, que é justamente igrejas que se dizem evangélicas e protestantes, mas que desconhecem o legado da reforma e até se distanciam em suas práticas, em suas teologias, em suas ênfases, por exemplo, da prosperidade, não é? Essa ênfase que está tendo hoje, isso é oposto àquilo que os reformados, né, que as bases da reforma propuseram para uma prática do cristianismo. Isso é algo que precisa ser repensado e ser reavaliado. A postura, por exemplo, de intolerância que se vê hoje, né, em segmentos evangélicos, isso é algo incoerente com a tradição reformada geral, seja ela luterana, calvinista, anabatista ou mesmo anglicana. E a gente vê hoje posturas religiosas de intolerância com os outros cultos e as outras manifestações, né, com relação à sexualidade, à própria prática religiosa, que isso é um contraponto, é uma negação daquilo que a reforma afirmou. A gente teve aqui a oportunidade de falar sobre o assunto relacionado à questão da negação de direitos e aí a questão das religiões também, professor. E as religiões afro, por exemplo, as pesquisas mostram no Brasil a seriedade que isso é. Pessoas estão morrendo num estado em que se diz que há liberdade de crença, de culto, mas na verdade não é bem assim, né? Aí é uma contradição, porque os protestantes no Brasil defenderam a liberdade religiosa no período do Império e na República, e hoje você tem segmentos protestantes que não representam a totalidade dos protestantes evangélicos no Brasil, que têm essas atitudes que desconhecem os próprios princípios, né, religiosos que defendem, com atitudes que são reprováveis e que não representam todo o segmento protestante no Brasil. Eu lembro, por exemplo, que Martinho Lutero tratava de questões como a venda das indulgências, né, o ponto principal para a reforma, e também
a questão das relíquias, né? Um culto, digamos assim, às relíquias. Mas hoje, algumas igrejas, inclusive, utilizam como prática a venda de espécies de souvenirs, digamos assim, de Israel, algo que é completamente antibíblico, né? É totalmente absurdo você pensar uma igreja que se diz reformada fazendo negócio com, né, com o sagrado, quer dizer, os bens sagrados, simbólicos, tornados em produtos de venda e de troca, e isso como expressão da espiritualidade. Então, o livro historiciza isso, né? E o livro problematiza isso, discute, e é um subsídio importante para se pensar essas práticas hoje. A própria bancada evangélica, do ponto de vista político, muitos evangélicos não se sentem representados por essa bancada. Claro que não, claro que não, claro que não. E essa mistura de política e religião, que é algo histórico no Brasil, hoje tem o protagonismo dos evangélicos. E essa bancada, ela não representa a totalidade dos evangélicos, né? Pode-se dizer 40, 50 milhões de evangélicos hoje no Brasil. A gente não pode dizer que essa bancada de 30 deputados, eu não sei quantos são exatamente, representa a totalidade, não é? Mas sim alguns segmentos que conseguiram chegar ao espaço político de poder e que essas práticas, esses discursos, na verdade, que tem uma relevância nas mídias sociais, tem uma certa repercussão, mas eles não representam a totalidade dos protestantes. Professor, confirmando o local e o horário do lançamento do livro hoje? Hoje, a partir das 19 horas, na Associação Maranhense de Escritores Independentes, no Shopping São Luís, a partir das 19 horas nós faremos ali o lançamento. Obrigado, Todos estão professor. convidados. Obrigado a você, Roberto.